Então, como vai você? A paz do Senhor! Olha eu aqui de novo, calmo, sereno e tranquilo, para a terceira parte de A Saga de um Missionário. Deixa eu, para a gente começar, eu vou recitar um texto sagrado. Está lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19. O apóstolo Paulo disse: Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Então é assim, Deus rico, poderoso, maravilhoso, que quando chama Abraão, Abraão sai de Ur dos Caldeus, geografia atual, tu sabe onde está o Iraque ali, a Mesopotâmia, né? Ali está o grande rio Tigre, né? É Eufrates, né? E o Tigre, que nasce na Turquia. Aí depois forma a grande bacia do Tigre, que deságua no Golfo Pérsico, né? Uma região muito fértil. E aí de Abraão sai dali, né? E o que está escrito em Hebreus? Abraão, sendo chamado pela fé, obedeceu, saiu sem saber para onde ia, morando em tendas com Isaac e com Jacó. Então, o que é necessário a mim e a você é fé. É a fé para obedecer um chamado de Deus. No caso aqui, eu estou falando de obra missionária. Então, eu já falei a primeira parte, a segunda parte, essa é o terceiro capítulo de A Saga de um Missionário. Olha, eu cheguei, quando eu assumi meu primeiro campo aqui em Roraima, foi como pastor de fato e de verdade, né? Que na verdade era evangelista autorizado. Esse ia para um teste. Então, uma série de coisas que a gente não podia fazer, que era um teste de 3 anos, né? O camarada ia, a coisa era braba, meu irmão, o negócio era sério. Uma grande igreja, né? Assembleia de Deus do estado de Roraima, hoje chama AD Brasil, né? Uma igreja hoje com mais de, acredito, com 60 mil membros para mais no estado de Roraima, né? Então, aí, o que acontece? Eu fui admitido nessa igreja, né? Uma convenção estadual, e agora eu vou para o meu primeiro campo, Maloca da Raposa. Está bem pertinho da divisa do Brasil com a República Cooperativa da Guiana, no município de Normandia, aqui em Roraima. E ali cheguei, assumi no dia 5 de junho de 1998, né? Ah, meu irmão, o negócio é sério, viu? Não foi fácil, porque você vai no meu caso, né, reaprender tudo, né, que de repente a gente imagina que sabe. Não, eu estava em tal canto, eu estudei sobre isso, o livro dos heróis da fé, estudei não sei o quê, não sei o quê. É bom você adquirir conhecimento, é muito bom. Mas quando você chega no lugar, meu irmão, que Deus chamou você, aí é o seu chamado mesmo, tu tá entendendo? E foi muito bacana quando ali cheguei, né? Quando cheguei ali estava o lago que Jesus havia mostrado, estava a igrejinha que Jesus havia mostrado, estava lá o Tuxaua, né, que eu nem sabia o que era, que Jesus havia mostrado lá em São Bernardo do Campo, e eu fui recebido quando o pastor foi lá, me levou e me empossou lá na comunidade. Da minha esposa ficou em Pacaraio com a minha filha, eu fui só, né, conforme eu falei, e foi me dado posse ali. Engraçado que a primeira casa que nós chegamos, o irmão chamava Irmão Geraldo, e a esposa de irmã Damiana, né? E eu já levei um baque. Quando eu cheguei na casa deles, desse casal de indígenas, eles não se comunicavam entre si na língua portuguesa. Eita! Mas aí eu me recordei quando? De quando eu estava orando em São Bernardo do Campo, que Deus mostrou para minha esposa, ela disse assim para mim, olha, esse lugar que a gente vai, o povo não fala português, eles são indígenas, e eles falam português, mas lá eles não falam português, não. E verdade, aqui no estado de Roraima, até hoje, uma das comunidades que mais preservam, eles falam português fluente, né? Hoje tem até extensão da universidade. Os professores da comunidade, desde o primário até o ensino médio, são todos da comunidade, né? A grande maioria deles fizeram graduação até pós-graduação no Rio Grande do Sul. Alguns fizeram na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não é isso? E aqui também, na Universidade Federal de Roraima. É um povo muito inteligente, mas eles preservam a cultura, né? E o que identifica um povo é a sua língua. Então,
Lá é estritamente proibido se comunicar em português. Eles falam fluentemente português, mas na comunidade é a língua materna, o macuxia, né? E aí tive meu primeiro contato direto como pastor missionário. E ali cheguei, né? Outros já tinham passado antes de mim, e estava lá um tempo só no alicerce para poder seguir, para construir. E Deus me deu graça, comecei a trabalhar, fui muito bem recebido pela comunidade, mas agora, agora eu vou ter que viver com eles, né? Comer como eles comem, né? Ser inserido no meio da comunidade, viver como alguém de comunidade. Hoje não pode mais, não. Naquele tempo podia, né? A área não havia sido ainda homologada, né? Ela estava demarcada, mas não havia sido homologada. Hoje ela já é homologada, né? Está dentro da área indígena Raposo Serra do Sol. Hoje o homem branco não pode morar lá dentro. Ele pode ir, tal, morar não, né? Então a maioria dos pastores indígenas hoje são todos indígenas, não são de fora. Então foi assim, né? Lá naquela comunidade, fiquei 2 anos naquela comunidade, né? Fiquei 2 anos lá. E o engraçado que quando eu cheguei lá, a igreja de Roraima estava vivendo uma fase, a Assembleia de Deus de Roraima na época, uma fase bravíssima, né? Uma divisão, e tinha um presidente que estava saindo e tal, e eu fiquei naquela, né? E quando assumi lá, estoura um problema sério. Igreja tem problema, meu irmão, problema bravo, né? E até hoje, grandes igrejas, você sabe como é que funciona, né? Tem 200, 300 pessoas querendo ser missionário, querendo ser pastor, né? É quase disputada a tapa o negócio. A igreja grande é assim, igreja pequena não, mas igreja grande é. E quando eu chego ali, aí pronto, estoura o problema. Quando a coisa estourou, eu vou ficar do lado de quem, né? O presidente da igreja era Geraldo Francisco dos Santos. Mas agora não vai sair, não vai sair. Eu fiquei naquela, sou de fora e não tenho conhecimento ainda de ninguém. Meu Deus, eu estou na convenção e o que eu vou fazer? E eu ficava sem entender nada naquela confusão toda. E aí o que acontece? Um dia eu vim aqui em Boa Vista, na reunião, irmão, igreja tem coisa pesada, meu irmão, né? Nós somos espirituais, mas tem uma turma de carnal no nosso meio que a coisa é braba, a coisa pega, meu irmão, tu tá entendendo? E eu cheguei aqui, fiquei perdidinho. E o que acontece? Só que eu estava de joelho, eu estava orando lá na comunidade, né? Gostei lá, foi muito bem recebido, né? Muito bem recebido. No tempo do pastor Geraldo Francisco dos Santos, que era o presidente, todo missionário recebia uma ajuda naquele tempo, né? Era R$ 170 por mês, dava quase um salário mínimo por mês. Pensa que legal, né? Muito bem recebido pela comunidade, né? E o pessoal me tratando com todo carinho na comunidade, uma bênção. Ainda tinha aquela ajudinha financeira, né? Todo mês vinha buscar em Boa Vista. Mas agora, o que vai fazer? A igreja está com problema e a direção nova e aquela briga por posição, por poder. E eu fiquei sem saber o que fazer. A minha esposa, eu estava orando lá na Maloca da Raposa. E a minha esposa falou assim para mim, olha, tu vai em Boa Vista, vai ter um negócio sério lá, o pastor Raimundo vai ficar muito zangado contigo. Ele quer você do lado dele. E vai ter uma divisão na igreja, vai ter um negócio na igreja, vai ter uma confusão brava lá, e tem um portão de ferro assim lá, tem uma mangueira, e Deus mostrou para mim, você lá, ele vai falar que você não é homem, que você é traíra, que você é isso, que você é aquilo. Não abre a sua boca, não vá questionar, fique quieto. Porque isso era 9 horas da noite, eu estava orando lá na comunidade da Raposa, eu estava no quarto, né, em casa, ajoelhado. Quando eu levanto a oração, minha esposa fala isso. Olha, e Deus mostrou para mim que está vindo uma comissão aí da CGADB, está chegando em Roraima. E você não entra em confusão de ninguém, não. Porque Deus vai levantar um novo líder no estado de Roraima. E o nome desse líder é Isamar Pessoa Ramalho. Porque Deus mostrou para mim o pastor Zeuélio chegando uma comissão com ele, e o pastor Geraldo vai ser tirado por essa comissão. E fique do lado do pastor Isamar. Porque o nome do pastor que vai assumir Roraima é Isamar Pessoa Ramalho. Eu falei Jesus, né? E acabei vindo mesmo para a reunião em Boa Vista, né?
Eu sem saber, todo perdidinho, recém-inserido, né, como obreiro agora, e a confusão houve mesmo, e tudo aquilo que Jesus mostrou aconteceu mesmo, mas no final de toda aquela encrenca lá, eu me lembro que de madrugada foi anunciado o vitorioso, né? O vitorioso, Isamar Pessoa Ramalho, presidente das Assembleias de Deus do estado de Roraima, né? Então cumpriu, né? E fiquei ali, e Deus abençoou, né? E construímos igreja, e foi uma maravilha, viu, irmão? Foi uma maravilha. Eu me recordo que um dia eu estava orando na comunidade, e o povo todo animado, e a gente construindo um templo, né? Nós levantamos as paredes, que o pastor anterior havia deixado já coisa mais ou menos arrumada, o alicerce estava pronto, com mais ou menos 1 metro de parede, e nós levantamos até em cima aqui dali, tu tá entendendo? E aí depois o que acontece? E agora, como é que nós vamos fazer? E eu comecei a dirigir o culto, a igreja enchia, eu comecei a dirigir o culto lá de fora, e de repente chegou um cidadão no culto que eu não sabia quem era, eu estava pedindo a Deus para Deus mandar o telhado. E sabe quem aquele camarada foi no culto? Eu não conhecia ninguém, era um senador Romero Jucá. De repente ele chegou, foi lá e foi lá onde eu estava, né? Falou assim, irmão, eu estou vendo que você está precisando de material aí, eu vou te ajudar a você cobrir essa igreja sua aí, vou mandar um material para você. Resultado, mandou toda a cobertura da igreja e foi uma beleza, viu? Eu estava orando a Deus e Deus fez milagre, entende? Então Deus usa quem quer, na hora que quer, entende? Para poder o quê? Para que aquilo que Ele chamou você para fazer seja concluído através de você, entende? Então você não faz nada sozinho. Esqueça esse negócio. Eu vou e Deus é comigo, não deu satisfação a ninguém. Primeiro, você tem que ter uma direção de Deus. Depois você vai servir a um povo, né? Então, Paulo disse assim, requer-se cada dispenseiro se acha fiel. Paulo também diz que os homens os considerem como ministros de Cristo e como dispenseiro dos mistérios de Deus, né? Mas requer-se que cada dispenseiro se acha fiel. Então você, chamado por Deus, você missionário, aonde você for, Deus em Cristo Jesus suprirá suas necessidades. Levantará pessoas para poder te ajudar. E outra coisa, cuidado, fique na posição de Deus. Não saia da posição, porque tem muita gente que sofre porque se mete onde não é para meter. E Paulo disse assim, Paulo não, me desculpe, perdão. O escritor aos Hebreus parece que está lá, eu estou voando. Que escritor aos Hebreus está lá em Provérbios. Eu acho que é Provérbios 26, me parece, ou 27, está lá. Está escrito assim, aquele que, passando, se mete em questão alheia, é como alguém que segura um cachorro pela orelha. Tu está entendendo? Então, ser vigilante. Deus chamou você, tenha certeza que Ele vai cuidar de você. Agora você tem que fazer a sua parte de vigilância e trabalho. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo número 7, está escrito, mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Depois a gente segue, tá bom? Um abraço, muito obrigado por me acompanhar, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Aqui do Jockey Club de Boa Vista, estado de Roraima, pastor Ademir dos Santos. Um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor.